recebemos aqui a Bruna Brasil, nova contratada do UFC. Bruna, obrigado por estar aqui no Diário do Noroeste, seja bem-vinda. Eu que agradeço aí o convite de estar aqui na minha cidade, podendo falar um pouquinho da minha história. Muito obrigada, Ivan, todo o pessoal do Diário. Isso aí. Bruna, eu queria que você contasse para nós um pouquinho da sua história, como você começou, quando você iniciou no esporte e até chegar ao Contender Series, que é onde você ganhou a luta e conseguiu o seu contrato no UFC. Bom, resumidamente, meu esporte sempre foi o futebol, desde novinha, né? Comecei a jogar por causa do meu pai, eu era apaixonada. Aí, com o passar do tempo, não deu muito certo, eu fui morar para Maringá e nessa de trabalhar, estudar, não tinha tempo de jogar. Eu comecei a procurar algum esporte que eu pudesse fazer. Eu sempre gostei muito de luta, então foi a primeira opção que eu fui atrás. Aí foi onde eu comecei com 19 anos, comecei a treinar lá em Maringá. Treinava numa praça que era perto da minha casa e comecei a treinar e, nossa, já me apaixonei. Foi onde eu comecei a competir, querer me aperfeiçoar, aprender mais. E as coisas foram acontecendo aos pouquinhos, né? Ganhava uma competição, ganhava outra e as portas dos caminhos foram levando até o MMA. Foi mais ou menos isso. E de lá pra cá você tem um cartel aí de 7 vitórias seguidas agora? A sua primeira derrota foi logo lá no comecinho? Sim. E, Bruna, você chega lá em Las Vegas como uma favorita para vencer a luta e consegue vencer. Como que é essa tensão, esses momentos antes de você pisar no octógono? O que passa na sua cabeça a hora que você sai ali daquela sala de preparação, aquela caminhada toda até entrar no octógono? Como que foi isso para você? Cara, isso é tudo muito doido, assim. Eu lembro que teve uma época que eu tava pensando em parar de lutar porque eu não gostava dessa sensação de pré-luta, de estar lá até subir no ringue, né? Mas tudo foi um trabalho psicológico, né? Eu tenho uma coach que me ajudou muito para essa luta, que assim que eu fiquei sabendo da luta e eu comecei a ter aquela monte de emoção, assim, falei assim, nossa, cara, eu preciso da ajuda de alguém. E eu já tinha feito um trabalho com ela, que é a Andrea Amaral, lá de São Paulo. Então ela me ajudou muito nessa parte emocional, pra gente chegar lá forte, né, com a cabeça firme, porque realmente mexe muito com o emocional. Tanto que no dia, a gente chegou no evento e é muito legal, tipo, a estrutura lá é de outro mundo, é uma coisa que a gente não vê aqui no Brasil. E nos eventos que eu já participei, as estruturas até chegava uma coisinha legal ou outra, mas nada perto do que é o UFC, né? Aí a gente chegou lá no evento e aí eles fizeram o que a gente ia fazer antes, fez toda a parte. Ah, você vai chegar aqui, espera, aí depois você abre a porta, entra. Então eu fiz todo esse caminho. Aí quando eu abri a porta antes da luta, né, e eu vi o evento todo, eu falei, caraca, eu vou lutar aqui. Eu olhei pro octógono, as luzes, o pessoal todo trabalhando, da transmissão, né, do UFC, todo o pessoal do UFC trabalhando, toda a estrutura. Eu falei, caraca, eu vou lutar aqui. Aí você fica tentando não pensar para poder realmente não perder o foco, né? Aí você vai pro aquecimento, aí você fica lá, a gente chega umas 4 horas antes da luta, então a gente fica todo esse tempo, faz a mão, depois começa a preparação do aquecimento e tudo mais. E eu lembro que tinha horas assim que eu começava, caraca, o emocional começava a balançar. Aí eu tentava me concentrar, pensar, não, respira, não desfoca, né, não deixa... Cara, mas aí por aí tudo tava tudo certo. E eu todo o tempo, assim, tentando me manter firme, focada e tudo mais. Mas na hora que eu pisei no octógono, eu falei, caraca, minhas pernas tá bamba, não vai ter jeito. E, tipo, era a oportunidade da vida, né? Eu já tive outras lutas que eu também fiquei emocionada, mas essa era a grande luta, o grande evento. Mas graças a Deus, sim, ainda consegui me manter muito firme, mas as pernas com certeza tava bamba a luta inteira. É muito doido. Acho que bamba não, né? Porque o chute que acertou tá bem firme a perna, né? Mas assim, deu a vitória, levantou seu braço, Bruna campeã, e termina também com um elogio do Dana White e assinando o contrato. Como que foi isso para você? O que significou isso, esse elogio do Dana White, esse novo contrato para você? Então, nossa, quando eu penso na luta, cara, eu queria muito a vitória, queria muito o contrato, mas eu acho que Deus, assim, ele me deu um plus muito maior do que eu imaginava, que foi o nocaute, né? Que ele considerou o nocaute feminino, o nocaute mais bonito da história do contender feminino. E aí você não consegue assimilar muitas coisas, mas o legal do nocaute foi a repercussão, né?
porque eu poderia ter vencido, ter sido contratada e ok, já seria muito legal, mas o nocaute em si deu uma repercussão enorme, tipo, várias imprensas do mundo inteiro divulgaram esse nocaute, então foi muito legal para mim, para minha mídia e para mim como atleta também, né? Foi demais, nossa, eu não poderia imaginar que seria dessa forma. E em que momento ali depois para você caiu a ficha? Agora eu sou uma nova contratada do UFC, eu venci a luta. Em que momento isso aí aconteceu? Cara, uma que quando eu já tava lá, parecia que eu tava vendo um sonho, né? Então tudo é meio... Você tá andando nas nuvens e tudo. Depois da luta, então, que já tinha saído todo aquele peso, aquela pressão, né, do evento e tudo mais. Eu lembro que era muita gente para responder, era todo mundo querendo falar comigo e tudo mais. E, cara, pra falar a verdade, demora pra cair a ficha, meu. Eu acho que quando a gente voltou pro Brasil, que a gente começa a ver realmente, pô, voltei pra minha realidade e tudo mais. E ver que, por mais que a vida não tenha mudado, né, você volta, as coisas estão iguais. Só que tá tudo diferente ao mesmo tempo, né? É que nem eu falo, hoje eu sou atleta do UFC, então antes eu era só uma atleta de MMA, hoje eu sou atleta do UFC. O status de ser atleta do UFC é muito grande e as pessoas, elas reconhecem muito a empresa UFC. Tanto que muita gente não sabe o que é MMA, mas sabe o que é o UFC. Você luta UFC, né? Não, eu luto MMA na época, né? Hoje eu luto UFC, isso é legal, né? Bruna, assinado o contrato, já tem previsão da sua primeira luta, quando você participa do seu primeiro card no UFC? Então, eu acredito, a gente imagina que seja para o começo do ano, mas até agora a gente não tem nada programado. E como está sendo essa sua preparação já para o primeiro card ali? Agora a gente voltou de viagem, já voltamos aos treinamentos normal, eu treino lá no Guarujá, com a minha equipe, com a Issanes, com a minha namorada. E a partir de semana que vem a gente começa já a fazer um trabalho em São Paulo, que é a equipe que a gente se juntou para fazer esse trabalho com foco no UFC, que é a Fight Nerds. Então a gente já está mantendo os treinamentos com a evolução, evoluir cada vez mais, tanto na parte em pé, que é o meu carro-chefe, quanto na luta agarrada e na transição. Então esse é o foco, a gente continuar trabalhando mesmo sem data marcada. Bruna, você falou sobre o peso de assinar com o UFC. Após a sua luta, como que ficou assim o assédio, o reconhecimento na rua? Aumentou, continuou mesmo? Como que tá isso para você? Meu, assim, não que tenha ficado uma coisa muito sobrenatural, né? Até porque o Contender ainda não é o maior evento do UFC, né? É um programa à parte que muitas pessoas ainda não conhecem. Mas o reconhecimento, bom, todo mundo que me conhece, que ficou sabendo que eu ia lutar, todo mundo pergunta, todo mundo que me vê. Aqui em Paranavaí foi engraçado, porque eu fui no mercado logo que eu cheguei, teve pessoas que chegaram em mim pedindo para tirar foto e com uma cara de tipo, nossa, ela tá aqui, que legal. E é a mesma sensação quando eu vejo um ídolo meu e eu quero tirar foto. Quando a minha última luta que eu fiz no Rio de Janeiro, o José Aldo tava lá e eu lembro que eu fiquei mó felizona que ele tava lá e queria tirar foto com ele. E eu vi as pessoas tendo a mesma reação comigo, isso foi muito legal. E na rede social também, muita gente mandando mensagem, muitas pessoas querendo mandar uma mensagem legal, perguntando. Nossa, muito legal isso. Bruna, já pra gente encerrando, até você chegar lá, você falou que teve algumas dificuldades. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as garotas, para esses jovens aí que sonham em um dia chegar a lutar profissionalmente. O que você deixa de mensagem para eles, uma mensagem motivacional? O que você fala para esses jovens e garotas? Bom, o que eu posso dizer é que se você acredita no seu sonho, se você tem um objetivo, uma meta na sua vida e você acredita nela, é só dar um passo de cada vez que as portas, o caminho, ele vai se abrindo e principalmente ter muita fé, mas especialmente ter muita fé em você mesmo, que você é capaz, que você consegue. As coisas não acontecem da noite para o dia, mas se você tem isso no seu coração, seguir com muita força que as coisas com certeza vão acontecer e você vai alcançar seu objetivo. Bruna, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela vitória novamente e sucesso na sua carreira e que você possa trazer o cinturão do UFC aqui para Paranavaí. Muito obrigada a toda a torcida de Paranavaí, toda a família de Paranavaí. Eu estou muito feliz de estar aqui, retornando depois da luta e poder curtir minha família e ter também o carinho das pessoas
de toda a cidade. E é isso, muito obrigada pela entrevista hoje.